Na verdade, eu quis ser jornalista por causa do esporte. Quando eu era criança, eu tinha os meus 10, 12 anos, eu ainda tinha aquele sonho bobo, bobo, entre aspas, da criança brasileira querer ser jogador de futebol. Só que aí, pouco tempo depois, eu já deixei isso de lado e tal. Falei, não, isso não vai dar certo, eu não jogo bem. Aí, aí eu comecei a pensar, pô, que profissão poderia me aproximar mais de uma coisa que eu amo tanto, que fazia parte da minha vida, faz até hoje, inclusive. Aí eu comecei a pesquisar, veio o jornalismo na mente. Eu não poderia pedir pra estar em outro lugar. Eu adorei estar aqui na PUC esses 4 anos. Cara, o que eu aprendi aqui, não só sobre jornalismo, sobre a vida mesmo, sabe? Foi sensacional. Antes, eu não gostava de política nem um pouco, eu queria distância. Eu aprendi quão isso é importante pra gente. Antes, eu pensava mais só em mim, no que o Vinícius vai ser, no que o Vinícius vai atingir na vida. E, cara, tanta pessoa que eu conheci que me fez mudar esse pensamento. O nosso projeto, inclusive, foi, acho que, a maior prova de que eu mudei o pensamento, sabe? Você ouvir a experiência de vida de cada um, transmitir como aquilo pode ser importante para as outras pessoas. E, cara, jornalismo tá muito além da técnica, como você falou. É interessante fazer parte disso, porque eu preciso mostrar para as outras pessoas, para essas pessoas que caem na lábia do ser humano, que o ser humano é um ser horrível, que não é assim que funciona. A pessoa, o ser humano, tem direito de acreditar, tem direito de escolher qualquer coisa qualquer coisa. Ponto. Não é porque você é gay, não é porque você é do candomblé que eu tenho que te julgar. Então, pra mim, construir um Mondé tá baseado nessa perspectiva. Ajudar o povo do terreiro a quebrar esse paradigma de que eles são vistos como ninguém. E a gente pegou várias histórias do terreiro, várias pessoas que a gente tem que agradecer muito por compartilhar essas histórias. E a gente tá pegando essas histórias e mostrando pro mundo, pro pessoal lá de fora. É muito, como que eu vou dizer, gratificante. Ninguém escolhe o jornalismo simplesmente por dinheiro ou, quero uma profissão, vai isso aí. Eu acho que você escolhe o jornalismo quando você tem o prazer em ouvir as pessoas, em registrar o que essas pessoas dizem, o que essas pessoas pensam, registrar esses acontecimentos, trabalhar com eles e produzir alguma coisa, produzir algo concreto. Eu gostava de todos os elementos básicos, que é ouvir, produzir e divulgar. Eu gostava de tudo isso e manifestava isso de formas diferentes, mas eu nunca tinha ligado os pontos para entender que era o jornalismo que chegava à união desses pontos. Até que um dia alguém chegou e falou, porque eu acho que combina com você, por que você não faz isso? E foi nesse momento que eu uni os pontos das coisas que eu gostava, dessas coisas, do que teria no jornalismo e como essas coisas se correspondiam. E a partir desse momento, eu tinha 16 anos, eu nunca mais me vi fazendo outra coisa. Foi um trabalho bem feito, foi um trabalho que fluiu. Nos momentos de dificuldade era que a gente se unia mais. Então, o que eu levo desse processo é isso. Quando você trabalha
com seriedade, com pessoas que você confia, que confiam em você, pessoas que têm caráter, não importa o tamanho do trabalho, ele sempre vai ser proveitoso, ele vai te dar, vai te cansar, vai te dar trabalho, mas ele vai fluir e você vai chegar ao final satisfeito. Então, o fato de a gente ter conseguido passar por esse processo dessa forma, que me deixa mais feliz hoje. É muita dedicação. Ser jornalista é se dedicar. É uma coisa que eu percebi ao longo desses anos e principalmente com o Omodé, porque nós tivemos que nos dedicar 100%. Assim, eu dormia, sonhava com Omodé. Acordava, meu café da manhã, Omodé. Almoçar, Omodé. Lucas, Ricardo, Vinícius, dia inteiro Omodé, falando com as fontes, pesquisando sobre o candomblé. Então, foi uma imersão, assim, foi em pouco tempo, mas realmente a gente mergulhou no candomblé para fazer esse trabalho interessante que nenhum dos 4 é adepto. Então, nenhum dos 4 tinha um conhecimento profundo. Então, teve muita pesquisa, teve muito esforço, teve muita perseverança. E muita ajuda de muitas pessoas que caminharam com a gente, né? E que fazem parte desse projeto. Quanta gente ajudou. Por isso eu acho que o trabalho ficou tão lindo. Não foi só nosso trabalho, foi de muitas pessoas. Quando eu cheguei no terreiro e eu vi as crianças lá e eu comecei a entrevistá-las, foi um processo difícil, porque entrevistar crianças é muito difícil. Eu não tinha noção disso, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas quando você chega com uma câmera diante de uma criança, ela fica aterrorizada. E você tem que começar a pensar maneiras de fazer aquela criança se sentir à vontade. Então isso já foi uma dificuldade que a gente teve que driblar. Aí você chega com o celular, você chega com jeito e a criança se abre para você. E a hora que a gente começou a entrevistar as crianças e elas começaram a falar, é impressionante. A devoção delas com a religião, com o candomblé. Você chega e elas falam de ajudar o próximo. Você chega e elas falam de ajudar a mãe. A mãe para elas é uma coisa assim, é muito rico, sabe isso? É muito profundo ver a experiência das crianças dentro do candomblé. Elas querem ajudar, elas participam. Não é o que eu estou acostumada a ver, porque as crianças estão lá, elas estão aprendendo, mas elas são um pouco deixadas de lado. Elas vão começar a participar depois de uma certa idade, bem mais velhas. O candomblé não, a criança começa desde cedo a observar o pai de santo, a mãe de santo, o seu pai e sua mãe durante as festas, durante as comemorações. E ela começa a observar tudo aquilo e ela vai aprendendo, e ela vai ficando curiosa. E ela vai amando aquilo desde cedo e ela vai participando disso. Então é muito lindo ver as crianças crescerem no candomblé. Foi muito forte para mim, um dia que a gente estava, o último dia de entregar o relatório, e uma moça eu nunca havia visto. Ela chegou para mim e para o Lucas e falou assim: olha, eu estou acompanhando o trabalho de vocês. E encheu o olho dela de lágrima. E ela fala assim: vocês não sabem o quanto é importante isso para nós do povo do terreiro, ter a nossa voz ecoada. Isso para mim foi muito profundo. Isso é o resultado de muito trabalho, sabe? E eu vou levar para minha vida inteira isso. O meu processo de escolha do jornalismo foi meio tardio, né? Apesar de já ter apreço e gostar, né, ter uma simpatia pela comunicação desde sempre, eu vim a escolher depois de muito tempo, né? Escolhi o jornalismo depois de muito tempo após o término do ensino médio, mas enquanto convicção e por entender naquele momento que era realmente algo de vocação. E o processo consolidou, né, chancelou tudo aquilo que eu pensava desde antes, que seria o jornalismo na minha vida, na minha vivência pessoal e comunitária, né? E aí me compreender realmente como um comunicador, um jornalista, e agora está concluindo essa etapa, né, de formação com a ajuda dos mestres, né, das pessoas que construíram essa caminhada comigo, e também daquilo que eu trouxe como bagagem, né? Estar hoje jornalista, ser hoje, me tornar hoje jornalista,
é resultado de um processo que é meu, mas que traz também na bagagem o sonho e o desejo de várias pessoas, representando o desejo de várias pessoas, né? Pelo simbolismo da graduação, da conclusão do ensino superior e especificamente do jornalismo, né? Então isso se torna muito simbólico, enquanto eu me propor a ser jornalista, trazendo a expectativa, representando uma parcela que é minha, e também de estar aqui, né, concluindo essa etapa, para agora sair ao mundo e contar histórias de pessoas que talvez não tenham voz. O Modé foi realmente, não tenho dúvidas disso, a melhor experiência na universidade, né? Chegar hoje aqui para apresentar para todos o nosso trabalho enquanto projeto de conclusão é muito mais do que isso, né? A escolha desse tema enquanto ir aos terreiros, ouvir o povo do candomblé, falar das crianças do candomblé, isso é simbólico demais, né? Talvez a gente não imaginasse na escolha do tema a proporção que isso tomaria, né? De que forma isso iria se consolidar enquanto um processo de formação para nós, né? Tipo, enquanto 4 jornalistas do grupo para construir um web documentário, eu acho que a gente não pensava em tudo isso, né? A partir do momento que consolidamos a ideia, que fechamos, olha, esse tema mesmo, e vamos em frente, eu acho que as coisas começaram a clarear diante de nós e nos trazer também uma responsabilidade de que muito mais do que dar a voz a um povo, né, que nem sempre ou talvez nunca tenha voz, se tratando de mídia, a gente estava ali representando expectativas. Eu me lembro do primeiro dia que a gente saiu para gravar, que a gente todo apreensivo, pegamos um ônibus para chegar até o primeiro lugar, sem saber o que ia acontecer, né? Para chegar lá e começar a ter já as primeiras impressões de que talvez o que a gente encontraria nesse processo não seria nada daquilo que nós pensamos inicialmente. Talvez a gente, leigos como somos desse assunto e viciados daquilo que nós aprendemos, talvez a gente não se abriu inicialmente à sensibilidade dessas pessoas, né? Aquilo que essas pessoas estavam esperando, abrindo as portas das suas casas para contar da vida delas, assim. E foi impactante chegar em cada lugar, do primeiro ao último, e encontrar um povo sedento de gente para ouvi-los, assim. Nós não chegamos no final de Omodé como nós entramos, de forma alguma. Cada pessoa do grupo, nas nossas partilhas, isso ficou muito claro, mudou os paradigmas daquilo que tinha como dogma. Tanto se tratando de religião, quanto se tratando de comunidade de matriz africana, mas também como jornalismo. Particularmente, eu enquanto jovem negro, chegar no final de uma graduação para poder falar, mesmo não sendo adepto do candomblé, para poder falar das coisas do meu povo, é simbólico demais, assim.